Boa noite, a gente está aqui no segundo simpósio de ruralidades em redes, contemporâneas, e também na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ontem tivemos o Dia Mundial da Alimentação, e é uma honra receber nosso convidado aqui, que é o professor Renato Maluf, que é uma das autoridades aqui no Brasil em segurança alimentar. E minha pergunta para ele é em relação, o que ele acha da agroecologia como estratégia de segurança alimentar, como uma estratégia produtiva e uma estratégia de desenvolvimento rural, territorial para a agricultura familiar, principalmente, com foco na segurança alimentar. Como que a gente pode superar a questão da escala, principalmente, para atender uma demanda de consumo de alimentos saudáveis, de preferência sem produtos químicos e que possa garantir a segurança alimentar no Brasil. Então, boa noite, eu estou muito satisfeito de estar aqui, agradeço a Gabriela pela pergunta. Na minha opinião, a emergência da referência da agroecologia foi um fato fundamental nos últimos anos, e ela vem crescendo como referência de modo de se relacionar com a natureza, modo de produzir alimentos, e vem sendo também um importante canal que estabelece a relação entre os povos do campo, que lidam diretamente com os recursos naturais, a biodiversidade, etc., e o conjunto da sociedade. Por que eu digo isso? Porque ela é uma referência que contribui muito para o desenvolvimento de modos de produção que tem várias qualidades associadas. A primeira delas, eu acho que é a relação com a natureza e a maneira de pensar a própria atividade rural, agrícola, ou agroalimentar. A segunda é porque, não por acaso, no movimento de agroecologia no Brasil, um dos grupos mais ativos que eu acompanho é justamente o grupo que procura correlacionar a agroecologia com a alimentação, com a visão da soberania alimentar, com a visão da segurança alimentar e nutricional e também com a visão do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, ela é uma referência que ganhou o seu lugar, conquistou o seu lugar no debate público, conquistou o seu lugar na relação com as organizações sociais e, finalmente, conquistou o seu lugar na política pública. A ponto de nós termos, então, criado um programa de apoio à agroecologia e à produção orgânica, e à agricultura orgânica. Talvez não seja o apoio que ainda se quisesse, mas é importante, porque essas referências novas, elas têm todo um caminho para se consagrar, E, como ela mesma, a Gabriela mesmo antecipou, tem desafios, para a agroecologia, para que ela seja mesmo uma referência significativa na alimentação da população, porque os modelos hegemônicos são muito poderosos, e eles existem assim, porque tem uma construção de um sistema de fluxos, de cadeias que reproduzem isso. Então a agroecologia vai na contramão, vai na direção contrária deles. Mas, para avaliar se a agroecologia é capaz ou não de alimentar a sociedade, você não pode pensar no padrão de alimentação atual, porque aí errou, aí não vai dar mesmo. Não se trata de contrapor produção de soja agroecológica e produção de soja não agroecológica, se trata de questionar o lugar da soja na alimentação, especialmente essa soja como ela é cultivada. Então, quando se fala das possibilidades da agroecologia de alimentar a sociedade, você, antes de mais nada, está falando de alterações profundas no modo de se alimentar. A gente tem que entender o seguinte: o que se passa no campo, na agricultura, não está desassociado do que se passa nas cidades, o que se passa com a sociedade. Então, se não houver um movimento conjunto, que ao mesmo tempo que questiona os modelos de produção, como a agroecologia faz, questiona os hábitos de consumo, as possibilidades são pequenas. A agricultura essa diferenciada, como é a agroecologia, ela depende muito de apoio social, de legitimidade social. E essa legitimidade você constrói conscientizando os
os habitantes do meio urbano, né? Para que saibam diferenciar. As dificuldades técnicas da agroecologia, eu confesso que não sou a melhor pessoa para responder. Eu sei que elas existem, acompanho colegas que estudam isso. Eu sei que a questão da transição, chamada transição agroecológica, é um desafio em vários sentidos. No sentido técnico, no sentido financeiro. Afinal, é preciso... Tem um período, né, até que se chega ao modelo agroecológico que tem custos para o agricultor que se dispõe a fazer e tudo. E a sociedade tem que pagar por isso. De que forma que a sociedade paga? Apoiando, com crédito subsidiado, enfim, com apoio de diferentes maneiras. A sociedade só apoia, ou só apoiará, se ela estiver convencida que deve. E que se justifica, né? Então, por isso é que tem um caminho que não é muito simples, mas eu repito, não se trata de pensar, porque ela mencionou o tema da escala. Não é bem escala, ela sabe disso, não é bem escala no sentido de você pensar um modelo agroecológico para unidades de 100 mil hectares, 1000 hectares, não é isso. É escala no sentido de você ter um conjunto de produtores de tamanho pequeno e médio que seja capaz de gerar alimentos suficientes para a sociedade. Tem publicações que afirmam que sim, publicações sérias, sustentam que sim, sim, é possível. Né? Mas eu insisto, sempre quando você entender que a agroecologia ser uma alternativa, ela será uma alternativa na medida em que os hábitos mudem, na medida em que a gente pensa, que a sociedade pense mais sobre uma alimentação adequada e saudável. Do contrário, bom, vai continuar, mas sendo um pouco secundária, né, em relação. Eu acho que a existência dela como tal já é importante, porque já significa uma contestação, né, uma crítica ao modelo dominante. O desafio está mesmo em torná-la uma alternativa efetiva. Bom, muito obrigada, professor Renato, pelas contribuições. Eu trago esse questionamento justamente pelo momento que a gente tem no cenário de comércio de orgânicos hoje, que a gente tem visto, né, que a agricultura orgânica ela, está fazendo parte também do discurso de grandes propriedades, né? E é justamente quando a gente fala da diferença entre orgânico e agroecológico, né, que a gente está discutindo a agroecologia no contexto, né, de não só da produção de bases ecológicas em si, né, de alimentos, mas também a questão do acesso à terra, da divisão de terras e da equidade, né, de acesso a mercados no campo. Então, acho que é importante destacar, porque a gente vive, né, de uma grande moda hoje de produtos orgânicos, muitos deles industrializados, que a gente encontra, né, nos supermercados, mas não necessariamente esses produtos representam a, né, equidade de acessos da agricultura familiar em relação à produção de alimentos de grande escala. Então, acho que é um desafio que a gente tem no Brasil. Aqui, né, no sul da Bahia, a gente está num começo muito inicial, né, de certificação participativa, de envolvimento dos agricultores familiares aqui na região de Porto Seguro. Acho que isso é um avanço muito importante. Quando eu cheguei aqui, né, em 2012, esse movimento não existia ainda. Então, para mim, é muito gratificante estar, né, coordenando o Núcleo de Agroecologia hoje aqui na UFSB e ver esse movimento de agricultores aqui em Porto Seguro já buscando uma certificação participativa, já buscando organizações, né, que representam a agricultura familiar nessas estratégias de comercialização, né, no âmbito de um comércio justo. Então, acho que é muito importante, né, ressaltando o que o professor falou, da importância da mudança de hábitos no consumo. E hoje a gente já tem, né, em Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Trancoso, feiras de produtos orgânicos da agricultura familiar. Então, isso para a gente é um diferencial que aconteceu aqui nos últimos anos e eu espero que a agricultura familiar ela possa ter cada vez mais espaço, né, na produção e na comercialização justa desses produtos.